Muita paz, muita luz a todos. Com alegria que estamos aqui juntos mais uma vez para conversarmos sobre os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus e que possamos, a partir desse momento, sentir essa presença doce e amiga do Rabi de Nazaré. O amado Mestre Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz, lá no capítulo 7º, os bem-aventurados pobres de espíritos. E é sobre esses pobres de espírito que iremos conversar na noite de hoje. Quem são esses pobres de espíritos? O que Jesus nos disse ao chamarmos de pobres de espíritos? Será que compreendemos esses ensinamentos como de fato eles são? E dentro desse capítulo, do 7º capítulo, nós temos dois tópicos que nos chamam muita atenção. O que se deve entender por pobres de espíritos, como já falei, e aqueles que se elevará será rebaixado. Como compreender tudo isso diante desses desafios que a vida nos propõe? E antes da gente começar, de fato, a falar sobre essa bem-aventurança específica, vamos compreender um pouco o que vinha a ser as bem-aventuranças. Esse código de ética deixado por Jesus para todos nós, em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os estágios evolutivos em que nós nos encontrarmos, essas bem-aventuranças serão sempre um bom caminho, um bom aprendizado para seguirmos. As bem-aventuranças, dentro do Sermão da Montanha, é um longo discurso de Jesus que pode ser lido no Evangelho de São Mateus. Está lá, no Evangelho de São Mateus, todas as bem-aventuranças. E este discurso pode ser considerado como um resumo dos ensinamentos de Jesus. Tudo aquilo que ele nos trouxe, tudo aquilo que ele nos apresentou através de suas ações, pode ser resumido a partir do Sermão do Monte ou as bem-aventuranças. Mahatma Gandhi já nos dizia que se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse e só salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Porque ali contém tudo o que precisamos saber, compreender e viver, para que assim possamos construir o reino de Deus em nós. Esse reino de paz, de amor, de concórdia, de luz, de alegria em nós. Mas nós estamos sempre buscando o reino de Deus fora de nós. Queremos uma estrutura física bem delineada e, de preferência, construída por alguém ou por algo. Sem os nossos esforços, a gente vinha só usufruir disso tudo. Mas não é bem assim. Já as bem-aventuranças, ela representa o mais violento contraste entre os padrões do homem material e o ideal do ser espiritual que somos nós. Daí a diferença da construção do reino de Deus dentro de nós e esperar o reino de Deus fora de nós. Essa construção íntima deve ser realizada paulatinamente, dia após dia, desafio após desafio. E assim nós vamos saboreando as conquistas, vitórias, o aprendizado nos aprimora, as nossas virtudes ressaem diante dos vícios, principalmente aqueles mais egóicos, aqueles mais arraigados, que ainda insistem em permanecer em nós. As bem-aventuranças englobam uma série de situações humanas em que, no momento em que você olha para ela, parece que é prejuízo. Logo quando a gente começa, bem-aventurados, os pobres de espírito. Poxa, Jesus chamou todos nós de pobres de espírito. Mas logo em seguida, a gente começa a perceber que, atado a esse prejuízo, há sempre uma situação bonita e sendo prometida. Sendo prometida. É essa segunda parte que nos dá sabor.
dentro dessa experiência corpórea de vida em que aqui estamos, na grande escola da vida, aprendendo a sermos melhores. Bem-aventurado. Quem são os bem-aventurados? São aqueles que são os bem-encaminhados, os felizes, aqueles que já compreendem todo o potencial, todo o poder que há em si. E ouvindo o que Jesus deixou de ensinamento e praticando, colocando em prática, melhor dizendo, a gente começa a se perceber um ser divino. Deixai brilhar a vossa luz. Se não acreditarmos que somos, de fato, capazes de fazer brilhar uma luz intensa dentro de nós a partir do trabalho, do exercício custoso, mas possível de ser realizado, da reforma íntima, de que valeria estarmos aqui? Para que estamos aqui? Qual é o nosso papel enquanto reencarnados nesse planeta? E todos nós que aqui estamos passando por essa situação de pandemia. Qual é o nosso papel diante disso tudo? Qual a importância de estarmos aqui vivenciando essa experiência nada agradável, muito dolorosa, muito aflitiva, castradora, limitadora, que é a pandemia? Algo deve existir para que possamos estar aqui vivenciando tudo isso. E quando Jesus afirma que bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Que reino é esse? Que reino é esse dos céus? É Deus sentado em um trono branco, com suas vestimentas alvas, suas barbas longas, e nós ali, ao lado direito, ao lado esquerdo, aproveitando daquela quietude, daquela paz? Deus é criador, Ele cria sempre, Ele não para. Ele está o tempo inteiro criando. E nós fomos convidados, a partir dele, para sermos co-criadores, construtores de uma obra também divina, da regeneração desse planeta do qual nós estamos sendo habitantes, dessa grande escola que é a Terra, sob o comando do Mestre Jesus, Israel e toda a pleide de espíritos abnegados do bem que aqui se unem em energias amorosas, fraternais, divinais, para que esse planeta passe dessa condição de prova e expiação para uma condição de regeneração. E nós temos que fazer a nossa parte. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Compete a nós arregaçar a manga e trabalhar em prol dessa transformação, dessa mudança. Mas o que eu posso fazer? Quem sou eu? Se Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho, é assim que deveremos agir. Nos enriquecendo de amor. Porque é a partir do amor que nós podemos ser caridosos, fraternos. É a partir do amor que nós aprendemos a compreender, a respeitar, a tolerar. É a partir do amor que nos fortalecemos para enfrentar os desafios, por mais dolorosos que eles sejam, por mais que eles exijam de nós. É a partir do amor. Deus nos criou para o amor. Os pobres de espírito são os que não têm orgulho. Os espíritos ricos são os que acumulam tesouro nos céus, onde a traça não rói, os ladrões não alcançam.
São esses os nossos verdadeiros tesouros, o que levamos conosco de virtude, de boas ações, o que levamos conosco de aprendizado, um aprendizado proativo, um aprendizado que nos eleva a uma condição de espírito mais esclarecido, de espírito em condição de colaborar com aqueles que ainda não se encontram em condição de sozinhos alcançar essa plenitude. A nossa plenitude, a plenitude do ser, alcançaremos quando já tivermos atingido o ápice da espiritualidade. Estamos saindo da infância, mas para sair da infância precisamos romper com muitas coisas. Romper com tudo aquilo que ainda nos inibe, nos intimida, nos amedronta, nos envergonha, em relação à espiritualização. Eu sou luz. Todos nós somos luzes. Eu sou o sal da terra. Todos nós somos o sal da terra. Precisamos acreditar que sim. E é com essa crença, com essa certeza, que nos fortalecemos. Que nos fortalecemos. Sem perder a humildade. Porque os pobres de espírito são aqueles que são humildes. Né? Bem-aventurados os humildes. Deles é o reino dos céus. Então, como dissolver de dentro de nós o orgulho, que é essa ameaça, que é esse empecilho, que é essa pedra de tropeço em nossa caminhada? Como fazer brilhar a nossa luz com humildade? Sem pisar em ninguém, sem humilhar ninguém, sem se sobrepor, mas estar brilhando, com a intenção de atrair aos que ainda não conseguem brilhar por si, para que venhamos ensinar a brilhar por si só. Aqueles que estão adiante no caminho têm o dever de convidar os que estão um pouco mais atrás a se juntar, a se unir. Trazer através do acolhimento, do entendimento do momento evolutivo de cada um. Abraçar as dores de cada um. Os medos, as angústias de cada um. Fortalecendo-os. Mas para isso eu preciso me fortalecer primeiro. Para isso eu preciso trabalhar em mim a dissolução do orgulho, deixando ressair a humildade. Uma humildade que ama, que compreende, que agradece, que não se percebe humilde. Porque quem é humilde, por si só é. Porque a humildade respeita o ser humano, não pelos haveres, mas por suas virtudes. Nós podemos ter uma aparência muito agradável, muito bonita, muito dentro dos padrões de beleza da atualidade, mas não é isso que nos representa. O que vai nos representar e o que vai imprimir no outro a melhor impressão são as nossas virtudes. Como nós estamos, como nos comportamos, como pensamos, como falamos, como ouvimos. São as nossas virtudes, que não são poucas, e já se encontram todas em nós. Precisando apenas que aprendamos a lapidar cada uma delas. A burilar as arestas que ainda muito pontiagudas impedem que elas brilhem.
Estamos o tempo todo voltados para as questões dos vícios egóicos, do nosso lado sombra, o nosso medo, as nossas frustrações, a nossa forma primitiva de reagir diante da vida. Já é o momento de começarmos a agir em prol da vida, agir em prol do nosso bem-estar. Já é o momento de nos permitir sermos felizes, buscando assim uma felicidade que ainda não é desse mundo. Vamos asseverar Jesus. Desse mundo de orgulho, egoísmo? Não. Mas uma felicidade de consciência plena, de sentimentos novos, de ações para o bem, de construção pela paz. Essa felicidade que levaremos conosco onde quer que a gente vá, estejamos acompanhados ou sozinhos. Estaremos felizes porque estaremos plenos. Plenos. Porque a pobreza de paixões, de vícios, de baixas condições que prendem ao mundo e o desapego de efêmeras glórias, de egoísmo, de orgulho, ampara os viajores terrenos que caminham para a perfeição. Se nós estamos a caminho e a nossa meta é a perfeição, mesmo que relativa, mas é a perfeição possível, temos que trabalhar tudo isso dentro de nós. Essas pobrezas de paixão, esses vícios, sejam eles quais forem, essa baixa condição no pensar, no sentir, no conviver, no falar. Dessa forma, a gente não consegue se libertar. Se libertar de tal forma que consigamos alçar um voo um pouco mais alto, sair do patamar em que nos encontramos para um patamar acima. E vamos ficar ali patinando, no mesmo degrau, como se não conseguíssemos dar um passo além. E não adianta apenas querer. O querer tem que estar revestido de vontade. Não de boa vontade, mas de vontade verdadeira. A vontade real. Eu posso, eu quero, eu faço. Eu consigo. Eu sou capaz. Temos que ser determinados naquilo que desejamos produzir, naquilo que desejamos fazer, naquilo que desejamos ser. Porque aquele que se eleva será rebaixado. Lembra que eu falei lá no início? Que esse tópico é um dos tópicos que me chama muita atenção nesse capítulo. A soberba, a presunção, o nariz em pé, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a forma de se manifestar na vida como se fosse melhor do que qualquer um outro, quando na verdade não somos diferentes, não. Nós temos características que nos diferem do outro. Somos espírito com uma individualidade, mas em essência somos iguais. A pandemia está me mostrando isso. Não importa o seu grau de conhecimento, a sua condição financeira, seu status, a profissão, a sua etnia. Nada disso. Nada disso importa. O vírus chega para todos. Todos aqueles que se descuidam, todos aqueles que
tendo um contato, mesmo que muito rápido, com alguém que esteja contaminado e sem sintomas, pode vir a agravar seriamente a sua saúde. Tanto faz eu estar sendo atendido numa UPA, como no melhor hospital do estado, do país, do planeta. Não é isso que vai determinar a minha recuperação, o meu bem-estar. Vai salvaguardar a vida. A morte nos nivela, nos iguala, assim como a enfermidade, assim como a pandemia tem feito por todos nós. E precisamos tirar lições preciosíssimas disso tudo. Porque quando Jesus se referia aos pobres de espírito, às multidões, ele falava dos corações despretensiosos e humildes, aptos a seguirem os seus ensinamentos, sem preocupações rasteiras da existência material. Mas nós queremos ter, queremos comprar, queremos possuir, queremos e valorizamos tanto as questões materiais, que muitas das vezes infringimos as regras simples que nos auxiliam na preservação do bem-estar, na integridade física, no combate ao contágio do coronavírus, o uso de uma máscara, o lavar de uma mão, evitar aglomeração, contato direto com o outro. São coisas simples, básicas, que não são difíceis de serem realizadas. Mas nós colocamos empecilhos, dificuldades, porque somos rebeldes. Porque o que nós queremos mesmo é o material. Nós queremos sair, queremos nos divertir, queremos comprar, queremos assistir, queremos, porque estamos todos nós ainda vivendo as vicissitudes do mundo material de forma muito forte. E esquecemos, por vezes, que somos espíritos imortais. Eu não digo os outros. Estou falando de nós, espíritas. Que já devemos ter essa consciência de que somos espíritos imortais. É lamentável a morte do corpo físico de um ente querido que tanto amamos? Sim, claro. Dói, dá saudade, nos faz sofrer. Mas logo em seguida vem a consolação do reencontro muito em breve. Da vida após a morte. Das oportunidades infinitas dos reencontros. Estejamos no plano físico ou extrafísico. Então, nós precisamos urgentemente nos conectar com o ser divino que somos. Precisamos urgentemente encontrar em nós os elementos que nos faltam para nos tornarmos, de fato, livres da materialidade. Dessa matéria que nos aprisiona. Não estou dizendo com isso que não é importante ter uma vida confortável, poder pagar nossas contas, poder honrar com nossos compromissos, nos alimentar, nos vestir, cuidar da nossa saúde da melhor maneira possível. Preservar o corpo é um dever nosso, porque esse é o nosso instrumento de evolução, de crescimento. Tudo isso é importante. Mas não podemos dar supremacia a isso. Porque somos espíritos. Estamos em corpo. Vivendo em um planeta ainda onde a matéria impera. As questões materiais ainda suplantam em muito as questões espirituais. Mas é o momento da gente reverter tudo isso. Trabalhar, sim,
porque a lei de trabalho é uma lei que nos leva ao progresso, à evolução, ao crescimento, faz parte das leis divinas, das leis naturais. Viver em sociedade também, mas sem esquecer da lei de adoração, a lei de gratidão, a lei que nos liga e nos religa e nos conecta com Deus, o Deus Criador, o Pai, e o Deus interno que habita em nós, que é capaz de muitos prodígios. Há homens de pouca fé. Somos homens de pouca fé. Não acreditamos na nossa capacidade de produzir energia salutar, energia curativa, energia que acalma, energia de amor. E ficamos o tempo todo girando em torno das energias que já estão aí contaminadas pelo orgulho, egoísmo, vaidade, prepotência e tudo mais. E contaminados que estamos, esquecemos da humildade. Essa humildade que nos diferencia. Nos diferencia no sentido de que, quando eu compreendo que a partir desse processo de elevação das virtudes e da humildade, eu posso ser e fazer muito mais por mim e pelos que estão em torno de mim, pela minha casa e pelo planeta que é a grande casa, a grande morada de todos nós. Então, pergunte-se, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, de forma muito sábia, nos diz, digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Ele compara todos nós, espíritos reencarnados, a crianças. Porque a criança traz em sua essência a simplicidade do entendimento. Não é uma ingenuidade, é uma simplicidade. Porque a criança não é ingênua, a criança é sábia. A criança nos ensina muito mais do que o que nós imaginamos que ela possa nos ensinar. Mas ela sabe viver o aqui e o agora de forma inteira, o que nós não sabemos. A criança tem a leveza dos que estão em busca de verdades. Elas fazem questionamentos e escutam a resposta. Nós sequer fazemos os questionamentos que deveríamos fazer para nós mesmos a cada dia, como nos recomenda Santo Agostinho. Será que eu fiz, no dia de hoje, todo o bem que eu poderia ter feito? Será que eu deixei de fazer alguma coisa por alguém que eu poderia ter feito? Será que eu aprendi no dia de hoje a ser uma pessoa melhor? As crianças brigam aqui e agora com outro coleguinha, com outra criança. Não tarda muito tempo e ela já está de volta, brincando, conversando, de mãos dadas. Porque elas não guardam, não sabem guardar remorso. Ainda não faz parte do entendimento delas a criação do ódio, que nós,
por alimentarmos os ressentimentos, as mágoas, as contrariedades. Acabamos alimentando a tal ponto que se transforma em ódio. As crianças não, ficam com raiva, brigam, batem, choram, esperneiam, mas imediatamente elas recuperam o real sentido de estar ali, viver e ser feliz. Então, vamos brincar? Vamos voltar a brincar? E nós passamos dias, semanas, meses, anos se corroendo por dentro, porque não aprendemos ainda a perdoar, a compreender o momento do outro, a respeitar o momento do outro, a forma de ser, de estar, de se manifestar do outro. E queremos que tudo seja de acordo com as nossas vontades, com aquilo que nós acreditamos ser o melhor. A existência terrena é um dom precioso e, como tal, deve ser vivida. Não se deve destruir o seu encanto natural, nem reduzi-la a atos forçados, de jeito nenhum, nem transformá-la num fardo que se arrasta penosamente. Isso não é virtude, é delito. Você está cometendo um delito para consigo mesmo e arrastando outras pessoas. Porque quando nós não estamos bem, não fazemos às pessoas o bem que elas merecem. Não deixamos as pessoas bem, porque estamos a incomodá-las. Estamos a preocupá-las, a entristecê-las. Temos que ter atenção com isso. Ah, é meu livre-arbítrio. Maravilha! Que bom que todos nós ganhamos o livre-arbítrio para ser o nosso condutor nas escolhas. Eu escolho aquilo que eu acredito ser o melhor para mim. Mas só será realmente o melhor para mim se não fizer mal a ninguém. Se não levar nenhum tipo de consequência para ninguém. Caso contrário, não vai ser bom. Porque eu vou estar colhendo o fruto disso mais tarde. E o fruto pode ser muito amargo. Porque não há causa sem efeito. O reino dos céus é daqueles que se tornam como crianças, como já falei. Né? E o mestre nos diz, deixai vir a minhas criancinhas. A verdadeira virtude é aquela que a si mesma se ignora. Eu não preciso, se assim eu já consegui trabalhar em mim as questões da humildade, dizer a ninguém que eu sou humilde, porque eu sou humilde. Não. Quem é humilde nem se percebe que é. A partir do momento que eu digo que eu sou humilde, eu estou deixando de ser humilde. Né? Já tem uma pontinha ali de soberba, de eu sou melhorzinho. Não é por aí, não é desse jeito. Os humildes jamais se julgam privilegiados. Eles simplesmente são. As pessoas boas simplesmente são. Elas não precisam ficar dizendo, porque eu sou boa. Simplesmente é. As virtudes, quando elas se tornam naturais em nós, faz parte do nosso dia a dia de forma tão, desculpe a redundância, natural, que a gente nem percebe que está sendo. A gente não percebe que está sendo humilde, a gente não percebe que está sendo bom, a gente não percebe que está sendo paciente, a gente não percebe que está sendo tolerante, simplesmente é. As pessoas, sim, começam a observar a transformação, a mudança, e podem até, tendo este modelo como exemplo, vontade de também se transformar. Porque as palavras passam, mas o exemplo fica. Por isso que Jesus se preocupou mais em exemplificar, em fazer, do que escrever.
Os ensinamentos de Jesus eram ensinamentos através de parábolas, porque eram historinhas do dia a dia daqueles que ali estavam a ouvir, para que eles compreendessem, guardassem aquelas lições como pequenas histórias e assim preservassem o conteúdo que estava ali, intrínseco, né? Estava ali contido. Trabalhando com simplicidade e alegria, tudo chegará até nós. Quando nós falamos de trabalhar com simplicidade, é justamente fazer com que os nossos afazeres, o nosso dia a dia, os nossos compromissos sejam leves. Como leve deve ser nossos fardos, para que nos sintamos bem em fazer, para que nos sintamos alegres em fazer. Fazer sem esperar recompensa. Fazer porque é o nosso dever, é a nossa obrigação, porque é o que queremos fazer. O trabalho dignifica o ser. E quando a gente fala de trabalho, não é apenas o remunerado, não é aquele trabalho que nos dá o salário para honrar com nossos compromissos, mas é o trabalho que vai tirar o peso do ombro do outro. É a colaboração, é o voluntariado. São as tarefas domésticas que podem ser compartilhadas para que todo mundo, fazendo cada um pouquinho, não fique pesado para ninguém. São os trabalhos na comunidade que podemos estar fazendo, facilitando assim o bem-estar de um todo. São trabalhos que engrandecem. Quando a gente fala de trabalho, a gente acredita logo e acha logo que é um fardo, pensar mas segunda-feira é dia de trabalhar, ir para o trabalho. Está pesado? O fardo está pesado? Então ali não é seu lugar. Procure o seu lugar. Mas é o emprego que eu achei. Então não é trabalho, é emprego. É responsabilidade, é compromisso, cumpra. E procure um trabalho para fazer. Porque nem sempre o emprego é um trabalho. Procure um trabalho que lhe dê prazer, lhe dê alegria, que faça sentido na sua vida. E aquele emprego se tornará leve, porque você vai ter outros motivos para empregar suas energias. E isso é muito bom, porque este é o ensinamento de Jesus. Procuremos com humildade aprender o Evangelho e a cada dia sentiremos brotar em nós a esperança de uma vida melhor. Não é apenas fazer o Evangelho no lar, no dia da semana, 15, 20 minutos, não. É beber dessa fonte como se bebe uma água bem fresca em um dia de muito calor, saboreando, permitindo que aquela água refresque, vinha nutrir, vinha hidratar todo o nosso ser. E se esforçar para colocar em prática no nosso dia a dia. Todas as vezes que estivermos caindo nas velhas ou nas novas tentações, lembrar de que, opa, eu já passei por isso, não vou experimentar de novo. Olha, eu não passei ainda por isso, mas eu sei que o resultado não deve ser o melhor. Portanto, não vou me dar ao desgaste de utilizar minha energia em fazê-lo. É um aprendizado. O Evangelho nos ensina a fazermos as melhores escolhas. Ele não nos dá o mapa. Não nos dá o mapa. Mas ele mostra os diversos tesouros que se encontram espalhados por aí. Para que
possamos ir em busca de cada um deles, escolhendo o nosso caminho. O mapa, quem vai traçar somos nós. Tem pessoas que conseguem traçar de uma forma tão sábia, tão prudente, tão equilibrada, tão harmônica, que o tracejado é curto. E nesse curto período ela encontra vários tesouros. Já tem outras pessoas que, por não estarem ainda com uma proposta bem definida do que eu quero para a vida, quem sou eu, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde vou, fica dando voltas em si. Fica fazendo estradas longas, curvilíneas, dificultando o trajeto, colocando obstáculos. E às vezes não consegue encontrar tesouro nenhum, porque se encontra cego pelo orgulho. Repito sempre, é uma palavra que eu já repeti várias vezes hoje, o orgulho que nos cega, que nos coloca em uma condição infeliz diante da vida, quando nós fomos criados, como foi dito lá na frente, para sermos felizes. E a felicidade que ainda não está nesse mundo, ela pode e deve ser conquistada por cada um de nós, quando sairmos desse mundo de orgulho, egoísmo, prepotência, tudo aquilo que nós já falamos antes, para não ser repetitivo demais. Então, o que seria esse reino dos céus? O reino do céu não é um local. O problema é esse. É que nós queremos um local fixo, uma cidade, ou mesmo o céu material do nosso planeta, né? O céu, essa abóbora azulada. O reino dos céus é um estado de espírito que pode ser conseguido mesmo nesta vida, mesmo com todos esses desafios, mesmo com tudo isso que estamos vivenciando. É um estado de espírito. Eu estou em paz comigo. Eu estou em paz com a vida. Eu estou em paz com Deus. Não é fácil. É desafiador. Mas é possível. Eu posso não estar o tempo todo nessa conexão divina, mas que eu me esforce para estar o maior tempo possível em conexão com Deus. O maior tempo possível em conexão com as esferas superiores, em conexão possível com o Mestre Jesus, com o nosso anjo da guarda, com os nossos amigos espirituais. Mudanças de hábitos. A nossa forma de pensar, de falar, de sentir, de agir. A tão chamada reforma íntima, que ninguém fará por nós. Esse estado de espírito abrange essa paz e a felicidade interior, que é sua, que é minha, e que não podemos colocar na mão de ninguém. Quando a gente diz muito isso, fulano roubou a minha paz. Se ele roubou, não era sua. Porque se fosse sua, estaria consigo. Você deixou que ele levasse, então você não estava cuidando muito bem dessa paz. Beltrano foi embora e agora sou infeliz. Então você não tinha a felicidade. A felicidade estava naquela figura que foi embora, buscando a felicidade dele. Temos que construir a nossa paz, intocável. Eu posso estar no meio de um turbilhão, passando por 1000 problemas, mas estou em paz. Eu posso estar no meio de uma multidão, antes, né? Lembrando o carnaval, estou no meio do carnaval, trio elétrico passando, pessoas empurrando, aquele calor, aquela agonia, mas eu estou em paz. Porque a paz não tem que ser externa, tem que ser interna. A felicidade também. E tudo isso nós alcançamos com a aplicação dos ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia.
e com o aprendizado contínuo, a perseverança, a persistência. Poxa, hoje eu escorreguei aqui. Eu já sei onde foi que eu escorreguei, não vou escorregar mais. E vou me esforçar para ir adiante. E assim a gente vai vencendo, dia após dia, as nossas más inclinações, vamos vencendo a nós mesmos e vamos vencendo ao mundo. Porque quando estamos em paz conosco, né? É como diz a música, hoje ela não quer guerra com ninguém. O mundo está em guerra, mas você está em paz. Você está em paz. E isso só conseguimos adquirir a partir da humildade. A humildade do eu ainda tenho muito que aprender, tenho muito que me melhorar, sei que sou capaz e vou me esforçar para tal. Essa humildade de perceber que somos criaturas de Deus e como suas criaturas, trazemos em nós a sua centelha divina. E atrelada a tudo isso, as ferramentas preciosas para avançarmos. É só o sentimento da humildade que fará de nós, homens, reconhecer os nossos erros, os nossos defeitos e buscar corrigi-los, buscar a nossa melhora interior. E só assim, então, estaremos construindo esse reino dos céus em nós. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade do coração, a humildade do espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Se eu sou um ignorante, porque não sei todas as coisas, e sei que não sei todas as coisas, mas eu confio em Deus, eu acredito em Deus, eu coloco minha vida em Deus, eu sou preferível àquele que se diz sábio, que acredita que tudo já sabe e que está acima do próprio Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. E isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta com Deus. Mas vale, portanto, para a felicidade do homem ser pobre de espírito, no sentido mundano e rico em qualidades morais. Percebemos que o processo de crescimento espiritual está associado à humildade e simplicidade. A vida é essencialmente uma escola, eu falei aqui tantas vezes, e só cresce nessa escola aquele que combate o seu orgulho e o substitui pela qualidade indispensável ao aprendizado, que é fazer ao próximo o que deseja para si mesmo. E assim a gente vai percebendo quão maravilhosos são os ensinamentos de Jesus. Como podemos e devemos estar nos exercitando dia a dia, através desses ensinamentos nobres que o Evangelho nos traz, essas bem-aventuranças. E assim nos tornaremos dignos do reino dos céus. Espero ter colaborado de alguma forma para o entendimento desse tema, que possamos refletir bastante sobre a nossa tarefa no mundo, a nossa missão enquanto homens inteligentes no mundo, e levar os ensinamentos do Mestre Jesus aonde quer que a gente vá. Com gratidão imensa, me despeço de todos vocês
desejando muita paz, muita luz, e que o fardo jamais seja pesado. Porque se ele não for leve, vocês não estão no devido lugar que deveriam estar. Busquem, então, a leveza e a paz que tanto necessitam. Fiquem com Deus.